olha, nem tudo que você lê ou escuta é realmente o que você pensa. E a aula de hoje tem tudo a ver com esse carinha aqui. E calma que, bom, tudo vai fazer sentido. É hoje que você sai dessa aula chocado e indignado. Você vai se questionar sobre tudo que você já sabe sobre o inglês. Brincadeira, porque assim como eu sempre falo aqui no canal, em inglês as palavras têm mais do que um sentido, mais do que uma aplicação. E é isso que a gente vai ver. Só que o mais bacana é que são palavras que provavelmente você usa no seu dia a dia, mas você não faz ideia de outras aplicações que elas podem ter. E geralmente uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu também vou te ensinar a distingui-las, é claro. Então, se você tá pronto para pelo menos duplicar o seu vocabulário, vem com a gente. Se você caiu aqui de paraquedas, muito prazer. O meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês, moro aqui nos Estados Unidos há 6 anos e também sou criadora do Fluency Factor. Então, se você quiser se tornar meu aluno, conhecer um pouco mais sobre o meu método, é só clicar no primeiro link que tá aqui na descrição. E se você não se inscreveu no canal, faça isso agora. Se inscreva, já deixa o seu like e também ative o sino de notificações, porque além desses vídeos semanais que nós temos aqui no canal, também temos lives toda quinta-feira, então eu espero você lá também. Prontos? Então vamos lá que a gente vai falar sobre 14 palavras que têm um sentido completamente diferente. Começando por for. For. O for pode ser utilizado como para ou por, né? Você faz algo para alguém ou no lugar de uma pessoa. Por alguém. For example, this gift is for you. This gift is for you. Esse presente é para você. Don't worry, I can do that for you. I can do that for you. Ou seja, não se preocupe, porque eu posso fazer isso por você, no seu lugar. Certo, mas o for tem um outro sentido, que é o mesmo que because. Então, numa frase, ao explicar algo, ao invés de você usar o because, você utilizaria o for. Porém, num contexto talvez um pouco mais formal. E você também pode encontrar bastante essa estrutura, ó, na Bíblia. For example, I stayed home for I was tired. I stayed home for I was tired. Então, a gente pode substituir esse for por because. I stayed home because I was tired. I stayed home because I was tired. He must be exhausted for he worked all night long. He must be exhausted for he worked all night long. Então, nossa, ele deve com certeza estar exausto. Por quê? Pois ele trabalhou a noite inteira. E aí, começamos com o pé direito? Você já sabia desse uso de for? Comenta aqui que eu quero saber. Na verdade, eu vou querer que você comente todas as palavras que você aprender esse novo sentido dessa nova aplicação, beleza? Ah, e caso você tenha dificuldade de saber quando usar o to e o for, eu já fiz uma aula aqui pro canal e vale muito a pena você conferir depois desse vídeo aqui. Agora sim, próxima palavra, que é but. But. Muitas pessoas conhecem essa palavra como mas, né? Não mais, de adição. Mas, por exemplo, I like him, but I don't trust him. I like him, but I don't trust him. Né? Eu gosto dele, mas eu não confio nele. I like him, but I don't trust him. Certo? Então, but como mas. Uma ideia oposta, certo? Porém, contudo, entretanto, nós também temos uma outra aplicação para but, que é exceto, a não ser. Olha só esses exemplos. Everyone came, but John. Everyone came, but John, ou seja, todo mundo veio, a não ser o John, exceto o John, menos o John. Não porque ele não foi convidado, tá bom? Ele não veio porque não sei. Everyone came but John. Eu sei que é esquisito, vem comigo que vai fazer sentido, tá? No one knew the answer but the teacher. No one knew the answer but the teacher. Ou seja, ninguém sabia da resposta, exceto a professora, ou seja, só a professora sabia a resposta. E aqui é muito legal porque, sim, nós estamos aprendendo novas aplicações para palavras que a gente já conhece. Então, no começo, pode gerar um certo estranhamento, vai ser um pouco diferente, talvez não seja tão natural para você já sair usando de primeira, mas veja o que eu acabei de falar. Eu posso falar a mesma frase de formas diferentes, e isso você precisa manter em mente, tá? Quando a gente tá falando de falar inglês. Então, ninguém sabia da resposta, exceto a professora. Ou eu também posso falar, a professora era a única que sabia a resposta. Eu estou comunicando a mesma coisa, mas de formas diferentes. So the teacher was the only one who knew the answer. The teacher was the only one who knew the answer, ok? E aí você pode trazer isso para sua vida. Então, quais foram os esportes que você experimentou, mas teve um que você não era muito fã? Quais são as bandas de heavy metal ou rock and roll que você gosta de escutar? A não ser uma, exceto uma, né? Então, sempre quando você pensar nesse quesito de exclusão ou tirar um elemento, né, fazer esse distanciamento, você vai usar o but para isso. Então, mais uma vez, o but é a não ser ou exceto, menos,
ok? Próxima palavra, can. Can. Quando você escuta essa palavra, o que você pensa? Bom, nós podemos usar o can para falar de habilidade, certo? Coisas que nós podemos ou conseguimos fazer. Exemplo, I can swim. I can swim. Eu consigo nadar, certo? I can speak English. I can speak English. Ou seja, eu consigo falar inglês. É uma habilidade, coisas que a gente desenvolve. I can, no presente. Ok? Pensa aí numa frase, o que você consegue fazer? Você consegue fazer artesanato? Você consegue tocar um instrumento? Você consegue jogar algum esporte? O que você consegue fazer? Pensa em um exemplo com o can. Porém, contudo, entretanto, mais uma vez, o can também significa lata. Lata. Que nem essa lata aqui, que é uma beer can. But in my case, my husband and I, we don't drink alcohol, so this is just a decoration on our shelf. But can. So this is a can of beer, but we can also have cans of sodas, right? And even a can of beans, certo? Uma lata de feijão, por exemplo, certo? He opened a can of beans. He opened a can of beans. Ou até mesmo uma lata que a gente usa muito na nossa culinária brasileira para fazer brigadeiro é de condensed milk, right? So you need a can of condensed milk to make brigadeiro, for example. Então veja bem a necessidade de saber esse vocabulário. Essa palavra você já conhecia ou não? Esse uso da palavra can como lata. Deixa aqui embaixo que eu quero saber. Next word, próxima palavra, will. Will. Sim, Will é o apelido de um nome, né? Nós temos o nome William em inglês. William, que o apelido é Will. Will. E a gente também vê Will sendo um nome sem ser um apelido, ok? Will. Mas, falando de palavras em inglês e não de nomes em inglês, provavelmente você sabe que o will é uma palavra mágica, né? Um verbo auxiliar que a gente usa para colocar a frase no futuro. Então a gente usa o will e o verbo, a ação, que vem depois, fica no futuro. Exemplo. I'll call you tomorrow. I'll call you tomorrow. Eu vou te ligar amanhã. Tá no futuro. I will call you tomorrow. Mas o will também é vontade, a minha vontade. My will é o meu desejo. My will. Então, por exemplo, se eu fosse falar isso é contra a minha vontade, isso é contra o meu desejo, não é o que eu quero, this is against my will. This is against my will. Isso é contra o meu desejo. Ou his will to succeed is impressive. His will to succeed in life is impressive. Então, o seu desejo, a sua vontade de ter sucesso na vida é algo impressionante. His will to succeed in life is impressive. Mas olha que legal, will ainda tem mais um uso, que é de testamento. Então, por exemplo, he wrote his will last year. He wrote his will last year. Então, ele escreveu seu testamento ano passado. He wrote his will last year. Tranquilo? Agora, o queridão aí que a gente viu no começo do vídeo é a próxima palavra que nós iremos falar, que é duck. 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 Duck, em inglês, é pato, certo? Duck. I saw a duck in the park. I saw a duck in the park. Porém, queridos, duck também significa esquivar. E eu adoro fazer essas associações e eu indico que você faça o mesmo, tá bom? Então pensa no pato. O pato sempre tem o pescoço dele meio assim, né? Então a gente pode pensar que a gente tá aqui, ó, numa luta de boxe e você vai esquivando, beleza? So, to duck é esquivar. For example, he ducked when the ball came toward him. He ducked when the ball came toward him. She ducked to avoid hitting her head. She ducked to avoid hitting her head. Essa eu aposto que você não sabia. Já sabia dessa? Curioso, né, gente? Mas, para facilitar, assim como eu falei, pense em associações. Pode ser uma imagem, pode ser algo que você tem na sua casa, né? Pode ser um movimento. Você pode pensar numa cena de filme. Você já viu isso em alguma música? Em alguma série? Tudo isso vai te ajudar a lembrar dessa palavra para usá-la com mais facilidade. Mas tem que praticar, né, gente? Tem que praticar. Mas primeiro a gente cria esses caminhos de associação. Próxima. E a próxima é light. Essa dica de estudo, né? Light, provavelmente você já conhece como luz, certo? Turn on the lights. Turn on the lights. Acendam as luzes. The light in this room is very bright. The light in this room is very bright. Então a luz nesse
cômodo nessa sala é muito clara. The light in this room is very bright. Mas light também tem a ver com peso, ou seja, algo que é light é algo que é leve. Por isso que muitos alimentos que nós consumimos no mercado têm essa palavra light, porque ele vai ser mais leve em algum das... como é que eu posso dizer? Às vezes é leve em sódio, às vezes é leve em carboidrato, não é isso? Eu acho que é algum aspecto específico daquele alimento. Não necessariamente é light em gordura. Se você é nutricionista, coloque aqui embaixo que eu quero saber se o que eu tô falando é verdade. Confirma aí pra gente, tá? Mas eu acho que é isso. Então, light, alguma questão nutricional daquele alimento que é reduzido, mais leve. So, for example, this bag is very light. This bag is very light. Essa bolsa, ou essa mochila, tá bem leve. Mas light também é em relação à cor. Então, por exemplo, se eu quero falar azul claro, light blue. Rosa claro, light pink. Ou até mesmo se alguém tem cabelo claro, por exemplo. She has light hair. She has light hair. E um quarto uso para essa palavra, gente. Jesus! É acender. Ok? To light up. To light something up. Como, por exemplo, the star lit up the sky. The star lit up the sky. Então, a estrela acendeu o céu. Tipo, clareou o céu. E aqui vai uma dica que é por esse motivo que vale a pena você acompanhar esse canal. Porque eu não quero simplesmente trazer uma lista aqui de coisas pra vocês ficarem chocados. Eu quero que vocês apliquem o que eu ensino, certo? É claro que sim. Então, por exemplo, se a gente for parar pra pensar nessa palavra light, a gente viu 4 usos diferentes. E nesses 4 usos, nós temos 4 opostos também. Você já parou pra pensar? Então a gente tem light, que é claro ou luz. Qual que é o oposto de algo que é claro e algo que tem luz? É dark ou darkness, ok? Então, light and dark. Qual que é o oposto de light como leve? Heavy, pesado. Light and heavy. Qual que é o oposto de light como acender, clarear, como verbo, né, ação, né, esse light ou light up? É o blow out. Quando eu fiz isso aqui, ó, to blow out. Tudo bem? Então, sempre quando você aprender uma palavra nova, não pensa somente no uso que você viu. Pensa, se eu encontrar essa palavra, qual que é o oposto dela? Porque isso vai aumentar o seu vocabulário e se você não conseguir ir por este caminho, se você não lembrar desta palavra, talvez você lembre dessa daqui. Aí você muda um pouquinho a construção da frase, mas você comunica o que você quer, ok? Próxima palavra, left. Left. E o que é left? Bom, se você joga PlayStation, você sabe que os comandos do lado esquerdo do controle são o quê? L1, L2 e L3. E do outro lado é o quê? R1, R2 e R3, certo? Certo. E por quê? Porque o L é do lado de left, ou seja, esquerda, e o R é do lado do right, da direita. Já sabia dessa? Já tinha parado para pensar nisso? Pois é, maravilhoso, né? Então, left no inglês é esquerda. Turn left. Turn left. Vire à esquerda. Mas o left também é o passado de leave. Leave. Esse leave aqui, tá? Que tem bem som de I. E leave é cair fora, cascar fora, meter o pé, ir embora, tá? Sair ou ir embora, leave. Então, no passado, leave vira left. That's right, left. She left early. She left early. Ela foi embora cedo. She left early. They left the party at midnight. They left the party at midnight. Eles foram embora da festa meia-noite, ok? Agora eu vou deixar um desafio para você. A palavra right também tem mais do que um significado além de direita. Então, eu vou deixar essa atividade para vocês fazerem essa busca e também já deixarem as frases com exemplos aqui embaixo. Hã? Topa? Então bora. Estamos chegando lá. Próxima palavra. Bank. Baby, bank. Mas bank não necessariamente vai ser só banco na parte financeira, certo? For example, I work at the bank. I work at the bank. Eu trabalho no banco. I work at the bank. Mas bank também pode ser de margem de
rio. Então, uma margem de um rio a gente chama de bank. E se você gosta de ler livros, se você gosta de um mundo de fantasia e tudo mais, primeira coisa que eu penso, na verdade, é aquela cena do Percy Jackson, sabe? Que ele descobre que ele é filho de Poseidon porque ele consegue mexer com a água, não sei o quê. É isso que me vem na cabeça, então eu quero que você pense numa cena de um filme ou um lugar que você gosta de passear, enfim, que tenha margem, que seja a margem de um rio, para associar que ali é um bank também. They sat on the riverbank. They sat on the riverbank. Eles se sentaram às margens do rio. They sat on the riverbank. The kids played near the bank of the river. The kids played near the bank of the river. Se você for parar pra pensar, em Minas Gerais, o pessoal que tava ali nas margens do rio, às vezes podia encontrar um dinheirinho ali, em forma de ouro, né? Um minério, um negócio. Faz sentido? Mais uma associação. Próxima palavra é fair. Fair. O que é que vem na sua cabeça quando você lê e escuta essa palavra fair? Fair é justo. Por exemplo, uma situação justa ou não justa, injusta. This is not fair. This is not fair. Isso não é justo. This is not fair. Mas fair também é feira. Fair. Por exemplo, que nem feira de expositor, feira de música. Feira. Feira. Não a feira de rua, tá bom? Essa daí a gente vai chamar de street market ou farmer's market. Farmer's market. Exemplo. We went to the fair. We went to the fair. Nós fomos à feira. Nessa questão de exposição que a gente tá falando. The town fair happens every summer. The town fair happens every summer. Então, a feira da cidade acontece todo verão. The town fair happens every summer. Próxima palavra. Mean. Mean. What does magnifier mean in English? What does magnifier mean in English? This is a magnifier, ok? Então, lupa em inglês nós chamamos de magnifier. Então, mean significa... mean é significa. Mas mean também significa malvada, aquela pessoa ruim. Quando a pessoa é ruim com você, she's being mean to you, ok? The person is being mean. Don't be mean. Don't be mean. Não seja ruim, não seja malvado. Para de ser assim. Don't be mean. The kids were mean to the new student. The kids were mean to the new student. Ou seja, as crianças foram malvadas com o novo aluno. Complicado, né, gente? Como que uma palavra significa e mal ao mesmo tempo? No inglês é. Próxima palavra, temos o quê? Tea. That's right. Tea. Se você pensou agora numa bandeira da Inglaterra com pessoas tomando chá, muito bem, tea em inglês é chá. E não é tia, ok? É tea. Que nem sea, o oceano, mar, certo? Mar é sea, chá é tea. Então, cuidado na hora de ler isso aí também, hein? A pronúncia é essa. Tea, sea. Would you like some tea? Would you like some tea? Você gostaria de chá? Você quer chá? Would you like some tea? Mas, queridos, tea não é só chá. Tea também é uma fofoquinha. I've got some tea. I've got some tea. Eu tenho fofocas, ou seja, eu tenho novidades, coisas que as pessoas não sabem, mas eu sei. I've got some tea. Não é que eu tenho uma mochila cheia de saquinhos de chá, não. I've got some tea eu tenho fofoca. Come on. Tell me the tea about what happened last night. Tell me the tea about what happened last night. Então vai, me conta tudo o que aconteceu ontem, ok? Come on, tell me the tea about yesterday. What happened yesterday night? Estamos chegando lá. Prontos? Bora! Próxima palavra, wing. Wing. Muito bem. Se você pensou em asas, sim, wings são asas, mas não é o único significado de wing. If I could, I would eat fried chicken wings every week. If I could, I would eat fried chicken wings every week. Se eu pudesse, eu comeria sim uma asinha de frango frito toda semana. Se eu pudesse. Mas ninguém pode, né, gente? Ninguém pode fazer isso, porque senão faz como? A artéria faz como? Não faz, né? Mas wing também é partido. Sim, de partido político, sabe? Então a gente tem left wing, partido de esquerda, and right wing,
partido de direita. She doesn't know if she will vote for the left or the right wing. She doesn't know if she's gonna vote for the left or the right wing. Mas nós não acabamos por aqui. Já que você ficou nesse vídeo até aqui, eu vou te dar mais 2 palavras, e uma delas é uma expressão que provavelmente você não sabia que existia. Podemos? Então vamos lá para a nossa primeira palavra extra, que é last. 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 Se você já assistiu algum filme americano de competição, de championship, né, campeonato, sempre tem aquele time, aquela pessoa, unfortunately, que fica em last, né, que fica em último lugar. Então, last é último, ok? He got in the last position. He got in the last position. Ele ficou no último lugar. He got in the last position. Mas, last também é o verbo durar. To last é durar. Oh my goodness, the test lasted forever. The test lasted forever. Ou seja, o teste parecia que nunca ia acabar. O teste durou para sempre. The test lasted forever. Guys, how long will the meeting last? How long will the meeting last? Né? Então, quanto tempo que vai durar a reunião? How long will the meeting last? Já sabia desse uso de last? Muito interessante, né? Então, assim, last é o caso que é uma característica, né? Um adjetivo último, mas também é uma ação, também é um verbo. E eu já vou te explicar como é que você vai saber se é um ou se é o outro. Então, calma, fica aí. E por último, mas não menos importante, temos rainy day. Rainy day. Camille, rainy é chuvoso, né? Tá ali o começo, rain. Rain é chuva. Rainy é chuvoso, né? É uma característica. Rainy day, dia chuvoso, certo? Sim, dependendo do contexto, certíssimo. Rainy day, dia chuvoso. Mas rainy day também é a expressão, o termo que é utilizado para o dia da emergência, o dia do BO, o dia do caos, o dia que a gente não espera que vai chegar. Então, esse é um termo que eu encontrei, inclusive, aqui, ó, neste livro que está sendo a minha leitura do momento, Nudge, ok? Que é um livro sobre comportamento, né, mas é comportamento financeiro também, tomada de decisão, como que as pessoas agem e o porquê elas agem dessa maneira. Adoro! Vou colocar o link desse livro aqui embaixo pra vocês se eu encontrar, beleza? Mas eu encontrei essa expressão nesse livro, porque ele fala exatamente isso, que nós temos que salvar, né, economizar. Essa é outra palavra, to save, não é só o jogo que você salva. To save é economizar. Vixe, falamos de quantas palavras aqui hoje. Fica com essa extra pra você. Então, to save é economizar. Ele fala isso, que we have to save for the rainy days. Nós temos que economizar para os dias do imprevisto, para quando alguma situação acontecer que a gente não tem controle, ter algum recurso financeiro para isso, ok? Uau! Quantas dessas palavras você já conhecia? Você se surpreendeu com esse vídeo? Teve alguma palavra que você sentiu assim, meu Deus, se não fosse por esse vídeo, eu nunca ia saber disso? Me conta aqui que eu quero saber. Agora, como diferenciá-las? Primeiro, nós vamos sempre pensar que o contexto é rei e rainha, assim como eu sempre falo aqui nesse canal. Se a palavra tem mais do que uma aplicação, que nem o caso de light, que nós vimos 4 aplicações diferentes, gente do céu, como que eu vou saber se é leve, se é claro, se é luz, se é acender? Como? Pelo contexto. Que é o mesmo caso para pronúncia, né? Quando que eu vou saber se eu tô falando three, o número 3, ou tree, árvore? Pelo contexto. Se eu tô passando um número de telefone, eu não vou falar, por exemplo, 49 árvore 2, árvore 352. Não vou, vai ser o número 3. Mesma coisa de que quando eu estiver assistindo um documentário, um vídeo, alguém num parque e a pessoa falar a palavra tree, provavelmente não vai ser o número 3, né? Então o contexto vai dizer muito pra gente. Igual o caso, né, gente, da asa de frango e do partido. Como que você vai saber se é a asinha do frango ou se é um partido? Pelo contexto. E também, outro elemento que vai te ajudar, além do contexto, é a posição. Onde que aquela palavra está na frase? Por quê? Gente, se for uma ação, ela, muito provavelmente, né, falando aí para quem tá começando a estudar inglês agora, sempre vai ter a pessoa,
Por exemplo, I, you, she, he, they, we, né? O sujeito. E depois a ação vai vir coladinho ali, tá? Geralmente é assim. Claro, isso pode variar dependendo do tempo verbal. E aí, se você não tiver familiaridade com esse assunto, eu vou deixar uma playlist aqui embaixo, porque nós temos, sim, aula de todos os tempos verbais em inglês para você ter mais facilidade, né? E se acostumar um pouquinho mais com essas estruturas básicas do inglês que são tão importantes, ok? Então você vai ter a pessoa e o que ela fez, a ação dela. Pessoa e ação. Mas se for uma característica, ou ela vai vir depois do verbo to be, né? Por exemplo, oh, this color is light. This color is light. Essa cor é clara, ok? Então ela vai vir depois do verbo to be ou antes do que você está descrevendo. Por exemplo, I like light blue. I like light blue. Eu gosto de azul claro. Eu estou descrevendo o blue, então o light vai vir antes do blue. E essas coisas você também vai pegando com o tempo e com a prática com o idioma. Não tem outro jeito, tá, gente? Não é por telepatia, não é por nada. É você praticando inglês. É assim que você vai aprender e é assim que as coisinhas vão ficando mais naturais com o tempo. Combinado, guys? Agora, se você pensou em outra palavra que também tem mais do que um significado, como essas 16 que nós vimos ao longo dessa aula, deixa aqui embaixo que você vai contribuir para que outras pessoas também aprendam outros sentidos e aplicações desta palavra. Combinado? E se você ficou nesse vídeo até o final, comenta aqui embaixo um emoji de um pato. Porque sim, você nunca mais vai olhar pro emoji do pato ou para qualquer pato que você veja por aí da mesma forma. Você sempre vai lembrar do esquivar, certo? Então, deixa seu comentário de pato aí, também me conta quais foram as novidades dessa aula pra você. E claro, né, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, faça isso agora, se inscreva. Também já deixa o seu like pra dar aquela força, aquele apoio pro canal e também ative o seu sino de notificações pra você receber todas as nossas aulas novas, quando a gente tem live, né, aulas ao vivo e outras dicas que eu compartilho por aqui também diariamente. Fechou? Thank you so much for tuning in, for being with us this evening, night, morning. I don't know when you're watching this video. Thank you so much, and I hope to see you in the next one. Bye!